Vamos dar início ao nosso seminário com o nosso convidado, Pedro Camilo, que tem como tema a prática da mediunidade. Portanto, espero que nós estejamos todos abertos a absorver o melhor possível os ensinamentos e as mensagens que nos foram transmitidas esta tarde. Entretanto, vamos silenciar a nossa mente e vamos fazer uma pequena oração que é para estarmos mais preparados para receber estas mensagens. Vamos agradecer aos nossos mentores espirituais que nos trouxeram até aqui nesta tarde, agradecer à Igreja da Casa que proporcionou todo este ambiente, que já muito certamente estão a preparar este espaço para nós. E vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo de guia, que Ele nos possa envolver nesta tarde e que nós possamos sair daqui com mais ensinamentos do que entramos, pois certamente nos serão possíveis, serão úteis amanhã. Vamos agradecer a toda a igreja da casa, a todos os companheiros do outro lado da vida que aqui vieram também esta tarde, possa ser uma tarde produtiva para eles. Vamos mentalmente imaginar toda essa igreja do mundo espiritual a derramar sobre nós, sobre este espaço, as suas bênçãos, para que nós possamos estar aqui mais libertos dos miasmas, daqueles pensamentos menos positivos que tivemos, e vamos nos envolver com todos esses companheiros nossos. Vamos imaginar essa egrégora a derramar sobre nós pétalas de flores, e que essas pétalas, ao caírem sobre o nosso chakra da coroa, vão penetrando todo o nosso ser, envolvendo-nos com a sua energia de paz, de harmonia, para que nós possamos estar aqui harmonizados, e vamos agradecendo a toda a imensa equipe que trabalha neste espaço, aos nossos mentores espirituais, a benção de estarmos reencarnados neste momento no planeta Terra, e a benção de sermos guiados por eles durante esta tarde até este espaço para o aprendizado da doutrina, essa riqueza que nos foi colocada à frente, e que nós possamos ser dignos de ser os representantes dela no futuro, hoje mesmo. Vamos agradecer, nós possamos ser dignos sempre do amparo desses companheiros do mundo espiritual, hoje e sempre. E vamos pedir também uma bênção especial para o Pedro Camilo, que nos vai trazer a mensagem da tarde. Os benfeitores o possam pedir para que ele possa chegar a nós com a sua mensagem e que ela possa fazer morada em cada um de nós. Obrigado a todos e bem-ajas. Boa tarde a todos. Então, gostaria de convidar, deixa assim, convidar o nosso convidado, né, Pedro Camilo. Então, vou fazer uma breve apresentação do Pedro Camilo. Então, hoje volta ao nosso convívio o professor Pedro Camilo de Figueiredo para a realização de mais um seminário espírita promovido pela ACE Caldas da Rainha, e o tema dessa apresentação será ABC da prática mediúnica. Pedro Camilo é doutorando em estudos contemporâneos pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia e professor efetivo da Universidade do Estado da Bahia, Brasil. Expositor espírita desde os 16 anos, já proferiu palestras e seminários em diversas cidades do Brasil e Portugal. Entre livros espíritas, jurídicos, antologias, poesias, contos e crônicas,
e obras organizadas, já publicou e participou de mais de 30 livros, além de contribuir com artigos para diversos periódicos espíritas. É pai de Pietra, com 11 anos, e Camille, com 5 anos. No trabalho como editor, é responsável pelas publicações da editora Mente Aberta e da La Chatre. Pesquisa desde 1999 a vida e obra da médium Ivone do Amaral Pereira, sobre quem já publicou vários livros. Lembrando que nós temos ali alguns livros, né, na entrada para quem se interessar em se aprofundar pela literatura, então, do Pedro. Muito obrigada, Pedro. Tudo contigo. Muito boa tarde. Vou dizer de novo para que os encarnados respondam também, né? Eu só ouvi a resposta dos desencarnados. Boa tarde. É uma satisfação muito grande estar de volta nesta casa, nesta associação, trazendo abraços baianos desde Coimbra, onde estou radicado, até uns dias aí à frente. E hoje, com a alegria de falarmos sobre esse tema, ABC da Prática Mediúnica, que é título deste livro que foi escrito a 6 mãos. E eu vou explicar como foi que ele surgiu. Por mim, né, por Rita Foelke e pelo Espírito Gilberto, através da Rita Foelke, que é uma companheira nossa lá de São Paulo, que hoje está radicada na cidade de Jundiaí. Antes de falar propriamente do livro, tema, até 4h30, né? É isso? Pronto. Só para dar um panorama aí, dentre os livros que eu publiquei até hoje em torno da mediunidade, ou que tem imbricação com a mediunidade, estão esses aí. Infelizmente, dos 5, só tenho aquele, né, que é o Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, que tem aí, acho que 2 exemplares ainda. Mas os outros eu não tenho cá. Tá? Mediunidade para Entender e Refletir, que foi publicado em 2012, tem o prefácio do Hermínio Miranda. Devassando a Mediunidade, de 2009, que é um estudo da mediunidade na obra de Ivone Pereira. Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, de 2006, que traz entrevistas e outros textos da Ivone, em que ela aborda largamente a temática mediunidade. O próprio Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, que fala sobre a vida e a obra dessa médium. Talvez a gente ainda tenha aí um tempinho, até fevereiro, março, para voltar cá e falar sobre ele. E Mente Aberta, que é uma obra psicografada, publicada em 2010, ditada pelo espírito Bento José. E aí, em 2014, surgiu esse livro, que foi assim foi um acontecimento singular, né? A Rita, pronto, fui eu. A Rita tinha, não sei se ainda tem, um blog na internet em que ela mantém uma série de textos, de reflexões, e nós nos conhecemos e trocamos muitas ideias. Ela me indicou o blog para fazer uma leitura, para conhecer o material que ela lá mantinha. E eu então, quando fui ao blog, que vi lá uma abazinha chamada ABC da Prática Mediúnica, eu que sempre tive muito interesse pela temática, fui ler os textos e me surpreendi com 20 textos psicografados por ela, ditados pelo Espírito Gilberto, que reúnem uma proposta de falar de temáticas relacionadas ao exercício da mediunidade, numa linguagem mais simples, uma linguagem mais direta, mais objetiva e também mais voltada para, digamos assim, um trabalho inicial com a mediunidade. Por isso, o título da sessão ser ABC da Prática Mediúnica. Eu passei a ler, me interessei, me identifiquei com as ideias do Espírito Gilberto, ideias que estão muito desligadas um pouco do lugar comum em que mantemos a mediunidade ainda hoje no movimento espírita. E aí eu fiz uma proposta para a Rita. Por que não escrevermos um livro a 6 mãos, em que, atrelado às abordagens do Gilberto, nós trouxéssemos as nossas próprias abordagens a partir das nossas experiências como médiuns e como pessoas que divulgam o espiritismo, que tratam de mediunidade, que abordam a temática. E aí fizemos isso. Às vezes eu começava um texto, a partir de um texto fazia minhas considerações, enviava para a Rita completava, escrevia, e depois ela pegava um outro texto e começava, e eu então trazia as minhas considerações, de modo que é um livro em que, apesar de termos ali o Espírito Gilberto, não foi escrito apenas por ele, né?
Eu e a Rita também escrevemos, a partir das provocações do Gilberto, fizemos também nossas considerações, nossas reflexões, em torno de 20 temas, dentre os quais eu elenquei aqui só para noticiar estes, né? Passividade, né? Colocamos entre aspas, que é um tema bem interessante. Normalmente nós falamos sobre passagem, né? Ainda hoje no almoço conversarmos e a Maria Elisa usou essa palavra, né? Ah, o médico que dá passagem. Eu normalmente não gosto muito da expressão, que tenho a impressão de que se trata de um médium que vende bilhetes, né? Portanto, dá passagem das pessoas, né? Para se deslocarem no comboio e tal. E eu penso que a passividade é uma expressão mais adequada, o médico se apassiva naquele momento para que o espírito fale através dele, ou traga uma comunicação através dele. Flexibilidade na prática mediúnica, a importância da higiene mental para que os espíritos de fato consigam transmitir da forma mais próxima possível do que pretendem o seu pensamento. Afinidade, né? Qual é a relação entre afinidade e sintonia? Ligações mediúnicas, que é um tema que vamos tratar aqui hoje. Variações de humor muito presentes, por vezes, nos processos mediúnicos. Temores e receios da prática e outros temas que vão marcando aí a obra. Como não seria possível tratar de todos eles, eu escolhi 3 capítulos, 3 temas, para abordarmos na tarde de hoje. E ao longo dele também os demais aparecerão, claro, na forma de diálogo, porque mediunidade é sempre algo que permeia diversos caminhos, que nos leva, portanto, a diversas abordagens. Eu penso, Maria Luísa, se você não se importar, que durante a fala as pessoas, se quiserem, podem se manifestar. Tá? Quem quiser pode levantar a mão, né? É, para poder fazer uma intervenção e a gente vai construindo um diálogo. Eu acho que fica mais interessante porque, como na outro seminário eu tive até meia-noite, né? A meia-noite para falar, como hoje vai até às 10 da noite, então até às 10 é muito tempo, né? Se a gente puder interagir no meio aí, será interessante. Bom, o primeiro tema que nós trazemos, que é por acaso o primeiro capítulo do livro, é exatamente naturalidade. O que é que naturalidade tem a ver com mediunidade? Eu não vou trazer naturalmente todo o texto do capítulo, tá? Eu trouxe trechos das nossas falas, de Gilberto, da Rita e minha, para podermos construir aqui a nossa exposição. Então, olha o que Gilberto diz, né? Aceitar a naturalidade das comunicações mediúnicas nos momentos de reunião do grupo, ou alhures em meio às ocupações rotineiras, ou nos momentos de repouso, é tão somente reconhecer, na mediunidade, as características de um sentido espiritual de que não nos podemos desfazer e retomar a bel prazer. Essa fala vem muito a propósito de um movimento natural, especialmente daqueles que se descobrem médios e que descobrem junto com essa descoberta alguns incômodos, alguns inconvenientes que podem surgir da percepção mediúnica, que é o desejo natural ou de deixar de serem médios, ou de poderem, quem sabe, ter um botão que se pudesse primar e a partir dali dizer, agora eu sou médium, ou a partir de agora eu não sou médium. Seria tão bom se fosse assim, né? Se pudéssemos ter a decisão, pudéssemos dizer assim, olha, neste momento aqui eu não sou, naquele momento ali eu serei. Não, tá? Não há como decidirmos ser médios ou não ser médios. O que podemos decidir é exercitar ou não a mediunidade, claro, é um direito de cada um. Agora, considerando que os espíritos se dão a perceber a nós, independente da nossa vontade, pouco importa querermos ou não querermos ser médios. Podemos até tentar fingir que não somos. Podemos até fugir da possibilidade do exercício, ou mesmo decidir de forma consciente que não queremos, que é algo também importante de se dizer, porque há, e nós vamos fazer aqui um caminho de desconstrução de algumas ideias que eu respeito profundamente, principalmente as pessoas que as sustentam, mas com as quais eu não concordo, por isso vamos construir alguns caminhos aqui de desconstruções. E talvez a primeira delas seja exatamente esta, a de que o indivíduo, por ser médium, ele tem a obrigação de exercitar a mediunidade. Não. Ninguém tem a obrigação de absolutamente nada. As pessoas são obrigadas a fazer aquilo que elas se obrigarem a fazer. Tá? E por que eu digo isso? Porque há no nosso imaginário
no imaginário do espírita, no imaginário em torno da mediunidade, um discurso segundo o qual, e que parte de uma leitura equivocada de Kardec, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata do dar de graça ao que de graça se recebeu. E o subcapítulo é Mediunidade de Cura. Há uma fala de Kardec que diz assim: a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Quando nós tiramos de contexto a frase e tomamos esta frase apenas pelo que ela diz, nós temos um caminho de uma interpretação equivocada que nos vai dizer o seguinte: bom, a mediunidade é uma coisa santa. O que é algo santo? O que é algo santo? Quem me diria o que é algo santo? Puro, pronto. É algo puro, é algo divino, é algo sublime. E na condição de algo puro, de algo sublime, aí já temos um problema. Porque se a mediunidade é algo puro, é algo santo, é algo divino, espera-se que ela seja uma capacidade ou um dom de pessoas puras, de pessoas santas, de pessoas divinas. Que aí já é um problema muito sério. Por quê? Porque nós sabemos que médiuns são apenas pessoas. São simplesmente seres humanos. Simples como nós, pessoas comuns, filhas de Deus. Lembra da música? Nessa canoa furada, muitas vezes remando contra a maré. Somos nós, as pessoas comuns, que somos médiuns. O grande problema é que o fato de nos identificarmos como comuns não afasta, muitas vezes, uma exigência que vem de fora e que vem de dentro de sermos os mais puros possíveis. E muitas vezes essa necessidade de ser puro, ela não é uma necessidade que é acompanhada por atos, por uma vivência real, mas por uma ilusão, por uma fantasia, que muitas vezes nos leva a tentar atingir essa pureza, ainda que ela seja apenas discursiva, ainda que ela seja apenas um adorno, que ela seja uma aparência. E que, no caso, nós nos conduzamos na vida como se puros fôssemos, com um discurso de pureza e até com uma exigência interna e externa de pureza, que não é acompanhada pela realidade. Que realidade é essa? Somos simplesmente seres humanos. Quando Kardec fala disso lá em O Evangelho, ele está se referindo ao exercício gratuito ou pago da mediunidade, em que ele vai construir o seguinte raciocínio. Na perspectiva espírita, e é importante dizer isso, porque há outras perspectivas que podem admitir de outra maneira, na nossa forma de ver, a mediunidade não sendo algo que dependa de nós para existir, que esteja no nosso poder de decisão ser ou não ser médium, os espíritos não estando, se são bem intencionados, não estando sujeitos à nossa vontade, nós não podemos cobrar pela mediunidade como cobraríamos pelo exercício de dons, de aptidões que conquistamos pelo nosso esforço, pelo nosso suor. Eu, como alguém que estudou direito, se pretender advogar, já faz anos que não advogo por decisão, mas se pretender advogar, tenho todo o direito de fazê-lo. Estudei 5 anos de uma licenciatura, fiz mestrado, estou ao tempo todo a me aperfeiçoar, tenho todo o direito. Alguém que estudou letras, geografia, história, seja o que for, tem todo o direito de cobrar pelos serviços que partem a partir dali, que partem dali. Mas quem é médium e que não tendo feito nenhum esforço pessoal para sê-lo, não tem o direito de cobrar, na perspectiva espírita, pela mediunidade. E aí, quando Kardec vai construir isso, é que ele vai dizer que, nesse sentido, a mediunidade é algo que é uma coisa, que é algo santo, que é algo que deve ser tratado com todo respeito, com todo cuidado, com todo zelo, que deve ser vivido com este zelo, de forma religiosa, ou seja, disciplinada, com atenções, com cuidados. Não que ela seja uma coisa santa em si. A transposição vem daí, mas também vem da nossa vivência ancestral, reencarnatória, da mediunidade no âmbito católico, inclusive. Nós não ignoramos que grande parte daqueles que são considerados santos pela Igreja o são graças ao quê? Aos dons mediúnicos que apresentavam, que ostentavam. Aqueles que davam sorte de ser médiuns no âmbito da Igreja eram erigidos à categoria de santos. Os que não davam sorte de sê-lo no âmbito da Igreja eram tratados como hereges, como bruxas. Quantas mulheres não foram queimadas?
em função de coisas como essa, como a vivência da mediunidade, como a prática da mediunidade. A mediunidade em si não é pura. Ela é tão somente um canal ou uma imensidão de sentidos, como vai propor o Espírito Ramelli, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, lá de São Paulo, que nos permite o contato com os espíritos. E não sendo esta coisa pura, ela não está reservada a pessoas puras. Ninguém é médium por ser puro ou por ser santo. Somos médios por sermos humanos. E porque a mediunidade está aí como algo natural, portanto, presente na natureza, nesse sentido, e que a todos nós é possível. Ah, mas por que uns são e outros não são médiuns ostensivos? Que, aliás, é uma expressão costumeiramente atribuída a Kardec, mas que Kardec nunca usou. Kardec nunca falou em ostensividade mediúnica, em médios ostensivos, nada disso. Eu gosto da expressão, mas não podemos dizer que é de Kardec. Eu fui lá, os PDFs ajudam, né? Então eu procurei ostensivo, ostensividade, médio ostensivo, mediunidade ostensiva, nada, absolutamente nada em tudo que Kardec escreveu. Kardec fala de médios em um sentido mais estrito, como aqueles em quem a mediunidade apresenta sinais mais patentes, mais intensos, mais claros, mas nunca se referiu à ostensividade. Vamos usar, não há problema nenhum na palavra e na expressão. Então, a ostensividade mediúnica se apresenta em umas pessoas e em outras não. E por quê? Né? Nos perguntamos por que isso. Bom, há suspeitas, e eu digo nesse sentido suspeitas, porque não há nada cientificamente comprovando isso, mas há suspeitas de que talvez tenha a ver com a. Bom, os próprios espíritos e o próprio Kardec sugerem que há uma predisposição orgânica presente aí. Ou seja, existem corpos mais predispostos e outros menos predispostos a. André Luiz vai sugerir que no corpo físico a sede da mediunidade seria a glândula pineal. A glândula pineal. E há quem sugira que o processo de biomineralização que se forma em torno da pineal no início da puberdade, da adolescência, portanto, guardaria alguma relação com essa estrutura física que seria capaz de captar ou não a percepção dos espíritos. Então, é uma hipótese. Eu digo como hipótese por quê? Porque não há, de fato, comprovação. O que, de fato, se sabe é que há corpos mais ou menos predispostos a. Isso é um fato. E, além da questão orgânica ou material propriamente dita, poderíamos acrescentar as necessidades evolutivas de cada indivíduo. Ou seja, a necessidade de cada um realizar aprendizados evolutivos a partir daquela experiência com a mediunidade. Ok? Pronto. A Marlene Nobre, que foi uma escritora muito conhecida, já desencarnada, ela. Ah, sou eu que mexi aqui. Ela chegava mesmo a propor, ela chegou mesmo a propor que, em havendo um componente orgânico na mediunidade, por que não pensá-la também como algo hereditário? Ok? No aspecto orgânico. Ou seja, a possibilidade física poderia ser transmitida de um para outro dentro de uma mesma família, o que não é algo estranho. Eu conheço famílias e famílias em que quase todo mundo é médium. A avó era médium, a mãe, a pessoa é médium, os filhos são médios. Então, não há algo de estranho, não há algo de impossível nisso. Pedro, mas se é hereditário, então por que todos numa família não vão manifestar? Aí entram as necessidades evolutivas. Da mesma forma como algumas doenças possuem predisposições genéticas. Uma delas é o cancro, não é isso? Nós sabemos que há um componente forte no cancro. Agora, significa que se meu pai, se meus tios, se meus avós tiveram cancro, eu também terei cancro? É relativo. É possível que sim, eu tenho um corpo que me predispõe a, mas não será apenas isso. Os meus hábitos de vida, minha alimentação, os meus cuidados com o corpo, exercícios físicos, tudo mais, e os meus hábitos mentais e emocionais, muito obrigado, Deus abençoe. Os meus hábitos mentais, emocionais, tudo isso vai determinar. E eu, por exemplo, gosto de pensar nisso, porque eu tenho um histórico familiar em torno do cancro terrível, tanto do lado paterno como do lado materno. Do lado materno, os meus avós morreram de cancro.
tios morreram de cancro, outros parentes tiveram cancros, os mais variados, vesícula, estômago e por aí vai. Do lado paterno, então, né, o meu avô morreu de cancro, os meus meus dois tios e meu pai tiveram cancro de próstata, um primo com a idade bem jovem, 40 e tantos anos, teve cancro, e aí se eu parar para olhar para isso tudo, eu vou dizer, estou perdido. Né? Foi bem por aí, né? Mas, quer que eu converse com o Papai do Céu? Eu digo assim, olha, se tiver que ser, que seja, mas se não, afasta de mim esse cálice, né? Por quê? Porque eu já entendi que não preciso dessa experiência para aprender. Então, ajuda-me a aprender tudo que eu tenho que aprender, sem. Se tiver de ser, que seja, né? Tudo bem, a gente vai aceitar e vamos encarar. Mas veja, esses fatores não são determinantes. Eles são predisponentes, mas não são determinantes. Então, a questão orgânica, ela predispõe e pode predispor? Sim, mas ela não é determinante da manifestação ou não da mediunidade no indivíduo. Mas há pessoas em quem os sinais são mais intensos, os sintomas são mais intensos, e há outras em que não. E isso deve ser encarado como, Pedro, com naturalidade, de forma natural, sem que haja qualquer tipo de afetação do indivíduo por se reconhecer esse médium, nem afetação da vida em torno dele, porque ele é médium. Isso é algo importantíssimo de se entender, de se incorporar na prática mediúnica, e que nós precisamos rever em matéria de prática mediúnica espírita. E aí um tópico que eu não abandonei. Então, eu posso decidir não exercitar a mediunidade? Pode. Ah, mas eu ouvi do palestrante tal, eu li do espírito tal, que o indivíduo que se descobre médium tem uma missão, que ele tem um compromisso, que ele tem que. Ninguém tem que nada. Todos temos que fazer aquilo que quisermos. Ah, mas eu sei de casos de pessoas que eram médiuns e que, pelo fato de não exercitarem a mediunidade, sofreram que isso e que aquilo. Eu já vi coisas até do tipo assim: o guia virou as costas. E eu lhes confesso o seguinte: se eu tiver um guia que vai me virar as costas pelo exercício do meu livre-arbítrio, eu prefiro que ele vire mesmo, né? Porque eu não preciso de um guia dessa qualidade. Eu quero alguém que me respeite, que tenha consideração pelas minhas escolhas. Não. Isso vem, às vezes, de algumas nuances de determinados e pontuais processos mediúnicos. Pessoas, há indivíduos médios, cuja mediunidade possui características tais que, ou para quem o exercício é fundamental, até para a garantia de saúde. E eu vou explicar o que eu estou dizendo. Dos médios, no capítulo que trata sobre médios especiais. E não são médios especiais porque são melhores do que os outros, não. Tem a ver com especialidades. Ele vai fazer um estudo exatamente sobre isso, sobre as especialidades mediúnicas. Para nos dizer o seguinte, olha, o fato de o indivíduo ser médium não significa que ele pode obter todo e qualquer tipo de manifestação. Primeiro, há médios que escrevem, há médios que falam, há médios que veem, há médios que ouvem, há médios que sentem, e as variações vão por aí, né? Segue. Okay. Mesmo se tivermos 10 médios que escrevem, nem todos vão ser capazes de escrever sobre tudo ou qualquer coisa, porque ali também há os historiadores, os cientistas, os literatos, ou seja, existem particularidades que capacitam os médios um pouco mais ou um pouco menos para determinados fenômenos. Por exemplo, cartas consoladoras, que é algo que todo mundo acha interessante, e quando é verdadeiro, quando não é fraudulenta, e há casos por aí sendo descobertos e relatados. Mas por que será que não há em todos os centros espíritas, em cada centro espalhado por aí, um médium capaz de receber cartas consoladoras? Porque, para tanto, ele precisa reunir algumas especialidades. Dentre elas, duas em particular. É ser um médium flexível, não sou eu que falo, é Kardec, tá? Ou médium maleável, algumas traduções.
é aquele que se pode ligar, se não a todos, a quase todo tipo de espírito, portanto tem uma flexibilidade de vinculação, e médium positivo, que é aquele cuja faculdade permite a ele o registro de particularidades, de minudências, de nomes, de detalhes, portanto, de informações precisas. Uma faculdade como a mediunidade falante ou psicofônica, como vai usar André Luiz, o médium positivo é aquele que sente tudo que o espírito sente. Eu conheci alguns nessa minha caminhada. Médiuns, por exemplo, que se era um espírito que morreu queimado, ele sentia a própria carne arder como o espírito sentia no processo. Se o espírito vinha, se era um espírito que estava acostumado ao álcool, o médium saía até meio atarantado, meio ébrio, com gosto do álcool na boca. É um médium positivo. Há pessoas assim, e a depender do seu caráter, dos seus traços de personalidade, que se for uma pessoa do tipo médium positivo e uma pessoa esponja, aquela que gosta de absorver tudo dos outros, é alguém que tem muita dificuldade de se liberar das energias com quem tem contato, que absorve com muita facilidade essas energias. Então, uma pessoa que tenha uma tal capacidade, se não estiver no exercício, ela pode facilmente adoecer, porque é o tipo que absorve, mas que não consegue drenar, que não consegue pôr para fora. E que exatamente o momento de pôr para fora é o momento em que ela exercita, ok? Então não tem nada a ver com um castigo, porque a fala, a construção, o discurso é no sentido de castigo. Você é médio, se você não exercitar, você vai sofrer pela decisão de não exercitar. Não existe isso. Não existe nas leis divinas a perspectiva do castigo, da obrigatoriedade. Existe a relação de causa e efeito. A explicitação do que podemos, do que não podemos, do que queremos, do que não queremos, daquilo que pode decorrer de cada escolha. Mas cada um precisa viver bem. Porque eu conheço pessoas que escolheram não exercitar a mediunidade e estão bem. E há outras que escolheram que não estão bem porque não fazem de forma positiva, satisfatória, voluntária. O fazem por obrigação. E sem o prazer, sem a dedicação verdadeira àquilo. Como diz um companheiro do Brasil, há pessoas que estão no bem, mas que não estão bem no bem. Né? Então, de que adianta? Talvez para quem se beneficia tem valor, mas e para quem faz talvez não tenha tanto, porque não há uma dedicação verdadeira, não há uma entrega real. Então, a partir daí, o primeiro ponto é algo natural nesse sentido, está na natureza, ninguém é melhor do que ninguém por ser médio, vamos resgatar Kardec daqui a pouco, falando disso também aqui nas considerações. Bom, se ninguém é melhor do que ninguém por ser médio, se é algo natural que tem que ser visto como tal, nós também, voltando bem ao iniciozinho da fala, não temos como acionar o botão e dizer, a partir de agora eu vou sentir os espíritos, a partir de agora eu não vou sentir os espíritos. A mediunidade não existe apenas para quem escolhe estar no centro espírita a exercitá-la, naquela 1h30 ou 1 hora, em que, por uma vez por semana, está no centro ali e se predispõe aos espíritos. Não. Aquele é um momento de culminância, ok. Mas o indivíduo será médium em qualquer lugar. Onde estiver, onde for, ele levará consigo a mediunidade. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Diga, minha amiga. Isso é possível nos cultos, corpo fechado, mas é possível, por exemplo, a pessoa tem mediunidade e numa determinada altura os mentores ou guias espirituais, seja no seu espírito através do passo, ou mesmo espiritualmente, bloquearam esse sentido, ou porque é muito nova, ou porque não tem condições de exercitar, ou isso não existe. É possível, mas não depende do indivíduo encarnado. Eu tenho até uma experiência bem curiosa com isso. Anos atrás, lá em Salvador, nós, no grupo espírita de que eu participava, nós acolhemos uma jovem, 13, 14 anos, que vivia uma explosão mediúnica interessantíssima. Efeitos físicos aconteciam em casa, então eu acho até que aqueles espíritos eram parentes dos fabricantes de papel higiênico.
porque não parava um rolo inteiro em casa. Eles colocavam o rolo do papel lá e de repente estava tudo, né, tudo desfeito. Escondiam coisas, faziam assim coisas interessantíssimas. Ela via os espíritos com muita frequência, ouvia os espíritos com muita frequência. De modo que éramos eu e uma outra amiga do centro, chamada Vera, que conversávamos sempre com ela, né? E uma vez eu disse assim: olha, quando o espírito aparecer, diga a ele assim: olha, seu lugar não é aqui, não vá para o centro. E aí ela depois contou que ela fazia o seguinte: olha, seu lugar não é aqui, não, vá para o centro e procure Pedro e Vera. Eu digo: não, não manda me procurar, não. Manda só para o centro que tá bom. Enfim. E aí, uma certa vez, numa das reuniões mediúnicas de que tratávamos deste caso, manifestou-se um espírito que identificava-se como responsável por ela. E ao conversar com ele, eu perguntei a ele assim: não seria o caso, não seria útil, não seria viável suspender o processo mediúnico dela por um tempo? Ele virou para mim e disse assim: quem é o senhor para querer interferir no livre-arbítrio dela? E aí eu lembrei de uma propaganda bem antiga no Brasil, não sei se a Maria Luísa vai lembrar, da Parmalat, do leite Parmalat, que terminava a propaganda, aí perguntava assim: tomou? Ah, né? Aí eu pensei assim: tomou? Tomei, né? Quem é o senhor para pretender interferir? Kardec fala em O Livro dos Médiuns sobre perda e suspensão da mediunidade, que é possível, ok? Que há causas naturais para isso, inclusive, né? Sem explicação aparente, é possível de repente deixar de ser médium. E isso, inclusive, se constitui uma prova para o indivíduo. Até que ponto ele vai ser capaz de suportar, deixar de ser? Porque mexe com muita coisa, né? Mexe com vaidade, mexe com a autoimagem, com a imagem que se tem, né? A expectativa que se tem sobre a pessoa. Bom, o indivíduo produz e de repente deixa de produzir. Até que ponto ele vai conseguir lidar com aquilo bem ou mal, chegando mesmo às raias da fraude, da simulação. Tá? Como também a suspensão temporária é possível, há médios que relatam que passam por isso, enfim. Agora, como isso se dá, quais são os mecanismos? Não sabemos. Mas que é possível? É, ok? Agora, não está na nossa liberdade de escolha. Não está no nosso poder de decisão. A gente pode até pedir. Pedir não custa nada, né? E ninguém está impedido de pedir. Agora, se conseguirá ou não, são outras coisas. Eu me lembro de um relato sobre o Chico, numa dessas biografias do Chico. O Chico era um médium fora da curva, absolutamente fora da curva. E houve uma época em que ele olhava para a pessoa, algumas pessoas, e ele conseguia perceber, conseguia antecipar, né? Pelo menos no quesito planejamento, que a gente sabe que os planos podem mudar no caminho, mas ele conseguia perceber a época em que a pessoa ia morrer e como a pessoa ia morrer. E que aquilo trazia um incômodo muito grande para ele. Não sei se vocês conhecem uma série Medium, uma série norte-americana Medium, tem uma mulher chamada Alison Dubois, que é uma médium que ajuda os serviços de polícia norte-americanos. Existem muitos por aí, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aquilo não é uma fantasia, aquilo de fato existe. E eu lembro de um episódio, aquela série é muito interessante para tratar de mediunidade, muito interessante. Tem uma série, tem um episódio em que ela um belo dia acorda e vê na testa das pessoas uns números. Números. Às vezes números de somente uma casa, ou de duas casas, ou de três casas. E aí ela descobre como uma ou duas pessoas que ela viu, tinha lá só um númerozinho, 3. Quando a pessoa morre dali a 3 dias, ela entende que aquilo era um indicativo da quantidade de dias de vida que a pessoa ainda tinha. E aquilo trazia uma aflição muito grande, porque ela via pessoas próximas lá com, sei lá, 100 e poucos dias e tal. Enfim, aquilo passa, aquilo foi um momento e aquilo passou. No caso do Chico, ele pediu aos espíritos. Ele pedia aos espíritos para que bloqueasse aquilo, porque aquilo trazia uma angústia muito grande para ele. Os espíritos atenderam ao pedido dele. Mas poderiam não ter atendido, ok? Poderia ser algo com que ele teria que lidar e encontrar uma forma de lidar com aquilo. Porque é uma outra coisa interessante que a Ivone Pereira diz, que na maioria das vezes aquilo que o médium percebe na mediunidade é muito mais para aprendizado pessoal do que para ser verbalizado, do que para ser dito, para ser contado. Então,
é sempre algo, uma experiência, um desafio para o indivíduo. Mas nós temos, muitas vezes, a necessidade de verbalizar, de sair contando, enfim. Né? E nem sempre somos compreendidos. Nem sempre somos devidamente compreendidos. Ela, inclusive, contava do dia em 1940, quando ela acorda e conta à família, à mesa do pequeno almoço, que sonhara com a morte de Mussolini e trazia detalhes do que ela viu no sonho. E aí ninguém acreditou nela. Isso é coisa de sua cabeça, né? Isso é loucura. O sujeito está lá em plena, era plena ascensão, né, do nazifascismo, né, em pleno vigor, com todas as coisas e tal, e conta a ela que em 45, quando ele cai e morre, foi exatamente da forma como ela viu em sonho e contou para a família naquele pequeno almoço recuado lá do ano de 1940. Né? Então, há coisas que de fato fogem da nossa capacidade de compreensão, o porquê de certas coisas. Né? Por que o Chico tinha aquela facilidade? Às vezes, e falávamos isso no almoço, às vezes há possibilidades, há capacidades mediúnicas que nós temos porque temos e pronto. Porque a mediunidade se presta a essas coisas. Nem sempre há um sentido profundo, absoluto, mágico para determinadas coisas que acontecem na mediunidade. Né? Nós sentimos os espíritos porque podemos senti-los, vemos-los porque podemos vê-los, ouvimos-los porque podemos ouvir, e por aí segue, né, a consideração. Então, por isso, exatamente porque somos médios, é que vamos sentir e perceber os espíritos onde quer que estejamos. Não só nas reuniões mediúnicas. Quando Gilberto fala disso, ele não nos está estimulando a praticar mediunidade em qualquer lugar. Não. Mas a aceitar que onde quer que estejamos, se somos médios ostensivos, poderemos sentir, registrar a presença dos espíritos. E isso deve ser visto como algo natural e não como algo que nos afete, que nos transtorne a existência. Percepções mediúnicas podem estar presentes com frequência em nossas vidas, sem que delas nos tornemos dependentes e sem que tenhamos de abandonar os afazeres normais. Exatamente isso. Ah, mas eu acabei de perceber um espírito aqui presente no ambiente. E daí? Às vezes, um espírito no ambiente, só um espírito no ambiente. Mas há pessoas que são assim, né? Que chegam nos lugares ligando a antena. Será que tem alguma coisa aqui? Será? Será? A grande questão é quem procura, acha. E nem sempre acha aquilo que gostaria. Nem sempre vai se defrontar com experiências favoráveis. Então eu, como médium que sou, médiozinho, né? Médiozinho que sou, tímido que sou, eu tenho por hábito simplesmente ir e estar. Né? Eu tive uma experiência muito curiosa recentemente. Eu fui à Alemanha em dezembro com a Pietra, que é minha filha mais velha, e passamos 4 dias. Ela fez aniversário em dezembro. Eu digo, vamos fazer uma experiência diferente, vamos fazer uma viagem. Tem um amigo nosso, que é um padrinho dela, digo padrinho de consideração, porque não somos católicos, né, e nem será batizada, mas na consideração, na referência, que fala alemão, que está na Alemanha por esse tempo, e aí nos encontramos em Berlim, e ela queria muito, ela é muito curiosa, estuda muito as coisas, queria muito ter contato com determinadas referências da Segunda Guerra, do nazismo, enfim, eu joguei aquilo muito importante, né, porque foi uma experiência tão caótica e tão traumática que a gente tem que realmente reviver para que ela não se repita, né? Apesar de hoje vermos aí graçar tanto, né, os neonazistas, os neofascistas, enfim. E aí um dos desejos dela era ir a um campo de concentração, um antigo campo de concentração para conhecer. Há um campo próximo de Berlim, mas que não havia data, e aí eu fui identificar na internet. Ela já leu aquele livro Diário de Anne Frank, assistiu uma série que fala sobre a funcionária do Otto Frank, o pai da Anne, que auxiliou a que eles se escondessem e tal, dos nazistas. E aí ela queria, se possível, ir ao lugar onde a Anne Frank morreu. E fomos, é Bergen-Belsen. Fica entre Hamburgo e Hannover. Né? Fomos, né? Fomos. E olha, eu fui
sem qualquer expectativa mediúnica, sem me predispor a absolutamente nada, embora sabendo da possibilidade. Mas fui assim, de peito aberto, de coração tranquilo, sem a expectativa e sem querer fazer qualquer tipo de experiência, porque há pessoas que vão, né? Principalmente porque eu sabia que se me predispusesse a isso, eu não encontraria nada muito favorável, né? Fomos. Tivemos alguns percalços no caminho, alguns atrasos, e aí chegamos lá. Havia um autocarro que teríamos que pegar para poder retornar, mas assim, embora quem nos acompanhasse estivesse com um pouco de pressa, a Pietra queria explorar. Eu digo, pô, estamos a passeio, estamos de férias, vamos explorar e vamos. E exploramos bastante, exploramos todos os campos, lemos as placas, os lugares. Foi uma experiência bem interessante. E tivemos percepções, eu tive algumas percepções, ela teve também. E ela dizia, papai, aqui está mais difícil para respirar. Estou sentindo dificuldade de respirar. Fomos, né? E, enfim, né? E aconteceu que perdemos o autocarro. E tivemos que ficar por lá mais 2 horas, entre aspas, presos, até que o próximo autocarro passasse. Que era 11 e tal, e só passava o outro a 1 e tal. Ficamos na casa de banho. A parte administrativa estava fechada. A casa de banho era o único lugar que dava para ficar com algum aquecimento, que a temperatura estava baixa, estava uns 3 graus, alguma coisa assim. E ficamos. E olha, quando entramos ali, eu comecei a ter algumas percepções mais amplificadas e comecei a entender, né, o porquê de termos perdido o autocarro. Né? Os espíritos estavam a aproveitar o momento para tratar, né, aproveitar que estávamos ali, éramos 4 médios naquele ambiente, para tratar de algumas questões de alguns espíritos que ainda se encontravam vinculados àquilo ali. Olha, gente, que coisa, né? É algo que me impactou. Eu ainda me sinto impactado sobre aquilo. Mas o que eu posso lhes dizer é o seguinte: há muitos dramas espirituais que ainda acontecem como decorrência daquele capítulo da história. Não é algo que se desvincula de forma muito rápida. Né? E aí, quando eu pensava sobre isso, eu lembrei de outros 2 fatos. Porque se pode imaginar assim, mas Pedro, são 80 anos do fim da guerra. 80 anos do fim da guerra. Olha, no trabalho mediúnico que eu participei em Salvador, uma vez recebemos um espírito em estado de zoantropia. Sabe o que significa? Em estado de animal. No caso dele, de suinantropia, na forma de um porco. Um espírito amigo veio antes, avisou que traria aquele espírito, que havia outros numa condição semelhante, e que nós precisávamos fazer, e orientou. Recebemos os espíritos, orientamos. Logo em seguida veio um outro espírito, que era quem mantinha, juntamente com outros, mantinha aquele espírito no estado de hipnose. Naquele estado de hipnose, era um estado de hipnose. E ele então contou um pouquinho do porquê. Ele e os demais eram ex-escravizados do tempo do Brasil colônia, que não conseguiram se desprender das humilhações, dos vexames, de toda a crueldade que sofreram naquele período, e que estavam a escravizar espiritualmente agora os antigos senhores, que os tratavam como porcos imundos, como negros imundos, coisas do tipo. E eles agora, por não conseguirem perdoar, mantinham aqueles espíritos no estado de porcos. Ódio, vingança, culpa, pacote perfeito para obsessão. Pacote perfeito para obsessão. E olha, nós estamos falando de um período que já está muito mais tempo do que o nazismo, né? E aí eu me lembrei ainda do livro Dramas da Obsessão, de que tratamos aqui. Tratamos dele naquele seminário de obsessão? Tratamos, né? Dramas da Obsessão, em que a Ivone Pereira trata de uma família de ex-inquisidores reencarnados no Brasil no início do século XX, que eram vítimas de um processo obsessivo promovido por espíritos que foram vítimas dele no século XVI na Espanha. Ou seja, era um drama de mais de 400 anos que se arrastava. Então não é estranho, porque para a mente humana não há tempo. Para a emoção não há tempo. Se lembrarmos aqui agora de alguém que nos ofendeu e que não conseguimos perdoar, vamos sentir da mesma forma como foi há 20, 30, 40 anos. Porque não há tempo para a emoção, não há passado para a emoção. É sempre presente.
Se eu não conseguir me libertar dela, aquilo se presentifica a qualquer momento. Basta que a memória evoque. Então, há dramas ainda, e eu percebi espíritos não apenas vinculados ao processo, ao que aconteceu, mas vinculados àquele espaço, presos ainda ali, aquele lugar físico. E não é à toa. Existem não sei quantos milhares de ossos humanos ali, sepultados, inclusive. Estima-se que no tempo em que foi um campo de prisioneiros de guerra, 20 mil pessoas tenham morrido ali. E no período em que foi campo de concentração, 52 mil pessoas. Somente 10 mil identificadas, as outras ninguém sabe. Então, e por que eu estou a dizer isso? Porque foi algo que eu absolutamente não busquei. Foi algo que nem eu cogitei, nem quis remotamente, mas que aconteceu. E os espíritos me disseram naquele momento: olha, estejam tranquilos, vamos fazer o que for possível. E a coisa aconteceu, eu não disse nada a ninguém para não impressionar ninguém. Aí depois, no dia seguinte, foi que eu conversei, né? E falei sobre o que de fato eu percebi espiritualmente naquele ambiente. Então veja, agora imagine se eu fosse para lá, vou ligar as antenas. Primeiro, que nós temos que ter respeito pelos dramas dos espíritos. Temos que ter ética também nisso, né? Espíritos não são cobaias que nós podemos manejar o nosso bel prazer para fazer experiências como quisermos. Não. E segundo, porque os médios não. Se o objetivo não é esse, por que prestar-se a isso? Percebe? Se é o objetivo de pesquisa, de estudo, é diferente. Mas a curiosidade pela curiosidade, para quê? O que é objetivo? Lembro de um amigo meu, baiano, Lindomar Coutinho, que está até aqui na Europa, vem em Portugal, estará em Leiria, Aveiro, Águeda e Ilhavo, a fazer palestra no fim do mês. Lindomar conta de um dia de uma pessoa que foi para o atendimento lá com o Dr. Hans, um espírito que atua através dele, e ela de fato estava com uma vinculação espiritual, com um espírito ligado a ela, e durante o tratamento o espírito foi afastado. Diz que dali a alguns minutos ela volta passando mal. E o Dr. Hans olha para ela e diz assim: a senhora estava bem, por que a senhora foi buscá-lo? E ela disse que ficou pálida, ficou. Porque de fato ela estava bem, saiu sem sentir a vinculação do espírito. E aí conta para ele: mas eu, quando cheguei lá fora, fiquei procurando para ver se ele ainda estava por perto. E quem procura? Quem procura, acha. Nos domínios da mediunidade, quem já leu? Tem um caso lá de uma senhora que vai até o centro espírita reclamar que o seu marido, que havia dito, acho que eu contei esse caso aqui da outra vez, não lembro. Eu falo tanto nessa. Mas eu conto de novo, se eu falei, eu conto de novo. Que o marido estava para persegui-la, morreu e voltava de noite para persegui-la. Era o contrário. Era ela que saía do corpo e ia atrás dele para procurá-la. Então, quem procura, acha. E a naturalidade, ela tem que estar presente, inclusive, nessa perspectiva de não nos tornarmos dependentes da mediunidade. De querermos ver espírito em tudo. Identificar espírito em tudo? Não, absolutamente não. Nós temos que ser pessoas normais, levando vidas normais, que eventualmente registrem os espíritos. Se for o momento adequado, dá bola para eles, se não, não. Eu já cansei de dizer ao espírito assim: olha, não é o momento. Não é o momento. Ou quero. Ou me poupe. Porque os espíritos também precisam ter limites. Se o médium se dispuser 24 horas por dia para os espíritos, 24 horas haverá espíritos ali para se comunicar através deles. Por isso que ninguém deve ser dependente nem abandonar os seus afazeres para se dedicar à mediunidade. O Chico, por exemplo, dedicava as horas livres. Quando tinha que trabalhar, estava lá a trabalhar. Tem até um caso curioso do Chico. Uma vez ele recebeu lá uma carta, um convite para um evento em outra cidade, que dizia assim: a sua presença é indispensável. Aí ele ficou todo cheio, né? Quem não ficaria, né? Sou indispensável. Pediu uma licença no trabalho, se arrumou e tal. Quando chegou na estação para pegar o comboio, aquela alma generosa e gentil, nada austera, chamado Emmanuel, né? Porque Emmanuel era, né, linha dura, né? Emmanuel aparece para ele assim com a cara de. Aí ele percebe, poucos amigos, ele percebe o que foi Emmanuel. Vai para onde, Chico?
Sabe, pergunta retórica, né? Vou para fazer o quê? Por quê? Porque tá aqui, eu sou indispensável. E és indispensável mesmo, Chico. Aí ele cai em si, né? Volta para trabalhar, né? Ou seja, ele ia pela vaidade. Não era tanto pelo evento, mas porque ele era indispensável. Ah, né? Quem não quer se sentir? Pois bem, então, olha, dedica o tempo que for possível. Tempo livre. Ah, mas o Chico, ah, mas a Ivone, ah, mas os grandes médios não tiveram família e tal. Deixa isso para eles. Cada um produz na sua, né? Olha a parábola do semeador. A semente, quando cai no solo fértil, tem uns que dá 100, outros dá 60, 30. Não importa a quantidade, importa é trabalhar, é produzir dentro da sua possibilidade, dentro da sua esfera. Nenhuma pessoa em equilíbrio passará horas seguidas a ocupar-se dos mistérios mediúnicos. No entanto, é inegável que intuições, vidências ou percepções outras não têm hora ou lugar específico para acontecer. Um aviso, uma inspiração, podem ser maneiras dos benfeitores espirituais se achegarem a nós quando o temor, a dúvida ou até a revolta estiverem prontas a envolver nossos corações. Daí porque é um equilíbrio, como ele começa a dizer, entre o aceitar a possibilidade e o não tornar-se refém disso. Ou seja, estar aberto, mas não escancarado. Ok? Nós temos que estar entender que é possível, mas não nos tornarmos dependentes disso e nem desejarmos isso a ponto de nos expormos desnecessariamente. Diga, minha amiga. Experiência que me fez refletir muito e que vou partilhá-lo convosco. Numa palestra, falou um nosso companheiro que anunciou que ia falar sobre a Rainha Santa Isabel e o Dom Nuno Alves Pereira. E a minha intuição, porque me foi também transmitido pela minha educação, os poderosos têm sempre voz. Eu pensei, ora, vai fazer uma palestra sobre estas pessoas, porque elas tiveram poder para a fazer. O que é que acontece? Eu nesse dia estava com uma dor nas costas que ninguém imagina. E quando eu tive esse pensamento, esta dor passou. E para mim isso foi uma lição de que eu não podia duvidar de que as pessoas tinham, de que aqueles seres tinham um poder e que tiveram poder na sua época mediúnico. Ok. Acredito. Acredito sim, acho que é bem possível, bem possível. E que nós devemos, como a proposta, lidar com isso de forma natural, né? Lidar com naturalidade com essas questões. Perfeito, muito bom. Então vejam, como diz o Gilberto, um aviso, uma inspiração, são maneiras que os espíritos às vezes vêm até nós para lidar com coisas, né? Temores, dúvidas, revoltas, não só nossos, mas também com os outros, né? Com as outras pessoas. E nós precisamos ter a tranquilidade de acolher e estar dispostos, muitas vezes, a aceitar essas sugestões. Eu, há 2 anos, em julho de 2022, estava em Sevilha e passei, foram 14 dias que passamos lá em Sevilha. E no último dia, eu sempre deixava, nos hospedamos em uma cidadezinha próxima chamada Bormujos, e sempre deixava, era uma rua pequena, uma rua estreita, deixava o carro assim parado em frente ao apartamento, é o apartamento resto do chão. E naquele dia eu saí para levar o lixo no contentor. Fui de carro, que era um pouco mais longe, era coleta seletiva. E ao voltar, uma voz me disse assim: deixa o carro aqui fora. Mas eu achei aquilo tão
tão despeciendo, tão assim, deixei o carro aqui no lugar esse tempo todo, nesses dias todos, que eu vou deixar aqui fora. E mantive o carro onde sempre ficou. Meia hora depois, a pessoa ia entrar na rua, bateu no carro. Né? E isso me trouxe um transtorno que até hoje eu não consegui resolver. São quase 2 anos e meio, um transtorno que se arrasta de lá até aqui. Então veja, uma coisa aparentemente boba, mas que pode trazer, né? Pode trazer reflexos, pode trazer impactos, e que muitas vezes até podemos imaginar que os espíritos não se ocupem com coisas assim, mas se ocupam, principalmente se são espíritos familiares, como diz o Kardec. Não é que foram da nossa família, não é isso. Os familiares são espíritos que se ocupam dos quefazeres diários, que nos auxiliam no dia a dia com as questões mais comezinhas da vida. Lembro-me de um amigo cuja filha de quase 1 ano chorava uma noite, mas chorava muito, porque eles não conseguiam encontrar. Não sei, eu nunca lembro a chupeta, é chupeta que chama? Pronto. A chupeta. E aí eles viravam de lá, ele e a ex-esposa, né? Viravam de lá, viravam de cá e nada. E apareceu um espírito para ele tem a vidência, a audiência, apareceu o espírito para ele e disse assim: já experimentou procurar ali embaixo? E apontou. Era embaixo do trocador. Ele foi lá no embaixo do trocador e encontrou a chupeta. E a menina conseguiu dormir. Aí a mãe da menina disse: você está vendo como ela é uma menina especial? O espírito veio dizer. Eu olhei assim e pensei: será que eu conto? Não tem nada de especial. Havia um espírito familiar presente e havia alguém com a possibilidade de captar mediunicamente. Ok? O espírito então se presentificou, apareceu e mostrou. Eu, em muitas ocasiões, situações assim, e até de outras, quando eu percebo que há um imbrógliozinho e que eu não consigo resolver, eu paro um pouquinho, entro em estado de prece e em estado de predisposição, me predisponho de fato, captar uma intuição, uma indicação, ou às vezes um aviso direto. E olha, na maioria das vezes eu consigo. Ok? Então não há nada de espetacular, nem que significa que somos especiais por isso. Somos médios, temos a possibilidade e se há espíritos interessados e dispostos a, pronto, casar as possibilidades. Diga. Isso também nos é possível nos anunciado de noite, que eu tenho um caso até há uns anos atrás, eu já não me recordo o que era, eu precisava de uma coisa qualquer, estava cansada de procurar em tudo quanto era lado e não encontrava aquilo. E de noite alguém me veio dizer que estava em tal sítio assim. No outro dia, quando acordei, fui ao sítio, estava. Pronto. É possível também. É possível durante o sonho? É. E aí tem dois vieses, né? Porque tanto pode um espírito vir nos dizer, como também nós, pelo trabalho da mente mesmo, o consciente vai lá, revira e nos traz a informação. Tranquilo, perfeitamente possível. E acontece com muito mais frequência do que nós supomos. Muito mais do que imaginais. Os espíritos interferem em nossas vidas, né? Sim, e muito mais do que supondes, né? Por vezes são eles que vos dirigem. E dirigir aqui, na minha interpretação, não é manietar, não é comandar, é indicar direção. São eles que vos apontam os caminhos. Nós escolhemos segui-los ou não. Pois bem, os contatos com a espiritualidade serão benfazejos quando, ao favorecer a harmonização íntima e a compreensão superior das situações que atravessamos, nos permitam ajudar com nossa fé e nossas palavras aqueles que a vida aproximou de nós. Quando, porém, tornarem-se motivo de alienação dos deveres diários, fuga da realidade do convívio com os irmãos, é necessário encontrar, na balança das necessidades diárias, o equilíbrio entre as tarefas mediúnicas e as solicitações da vida física. Portanto, não devemos deixar de viver as nossas vidas por sermos médios. Temos que vivê-las. O homem no mundo, né? Como está lá no Evangelho, temos que ser pessoas no mundo, até porque estamos encarnados. Significa dizer o quê? Que estamos na carne. Nós não podemos viver encarnados sonhando com um espaço, com uma época que ainda nem existe.
O sentido de estarmos encarnados é vivermos as experiências da carne. E o motivo de estarmos desencarnados é vivermos a experiência do mundo espiritual. Então, não podemos nos alienar do mundo a título de sermos médios, porque temos de ser médios no mundo. Antes de sermos médios, somos. Ou seja, a pessoa antecede a mediunidade. Eu sou pessoa antes de ser médio. Então, há de haver um diálogo, uma conformação, um equilíbrio entre as necessidades para que nós nem deixemos de fazer uma coisa, nem deixemos de fazer outra. E aí, esse sujeito diz: embora seja natural, ligada à natureza espiritual do ser, nem sempre a mediunidade é vista e vivida com naturalidade. Para muitos, mediunidade ainda é sinônimo de maravilhoso e de fantástico, o que tornaria seu portador num ser especial, falamos disso, com necessidade de viver imerso em uma atmosfera mística, gozando de privilégios e distinções especiais. E será que privilégios e distinções combinam com mediunidade? Claro que não. Esse outro sujeito, muito mais nobre, diz o seguinte, né? No item 159 do Livro dos Médiuns: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. E aí eu paro, e é uma discussão que se trava aí. Todos somos médios, tem gente que nem todos somos, mas, para mim, uma coisa muito simples. Kardec fala, existem dois olhares possíveis. Aquele que serve de intermediário, né, uma perspectiva mais da função, e aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. E neste salão, nesta sala, existe alguém que nunca sentiu num grau qualquer a influência dos espíritos? Existe? Sim? Levanta a mão. Pode levantar a senhora. Quem mais? Quem mais? A senhora nunca sentiu. Tem certeza? Posso pôr a prova? Posso pôr a prova? Pronto. Como a senhora se chama? Como? Eu não ouvi, desculpe. Tereza? Pronto, dona Tereza. Dona Tereza, nunca ouviu nada. Nunca viu nada. Nunca sentiu uma presença, uma aproximação. Nunca andou à rua com a sensação de estar sendo seguida. Parou para pensar. Já alguma vez? Bom, tem. Vamos lá. Mas já teve a sensação, tem medo ou a sensação, a impressão de estar sendo seguida? Nunca passou pela rua e ouviu de repente alguém de longe dizer Tereza, e olhar e nada. E aí dizemos no Brasil, é a morte, diga ela que eu tô forte. Hã? Nunca esteve assim num ambiente totalmente fechado, sem nenhuma corrente de ar e sentir aquele arrepio assim, que vai na espinha da alma. Nunca? E no sonho? Bom, já sonhou com pessoas que já partiram? Muito pouco. Já sonhou sendo perseguida? Correndo? E voltando pro corpo? Que bom que voltei. Essa semana mesmo eu sonhei. Ó. O espírito quer me pegar. Deixa quieto, quero não, fica lá. Nunca? Pronto. Acorda assustado. É claro que pode haver muitas explicações, né? Muitas explicações. Mas, através do sonho, nós também temos contatos com os espíritos. E a lembrança desses contatos, por vezes, vem na forma de lembranças truncadas, de códigos, de cifras. Lá mesmo, no outro, não sei se é nos Domínios da Mediunidade mesmo, ou no outro livro do Chico, o sujeito, fora do corpo, entra em contato com um antigo desafeto espiritual, e quando ele acorda, aquele encontro é elaborado por ele na forma da lembrança de um sonho estranho em que ele estava numa guerra, era perseguido por alguém, ok? Então, mesmo não tendo clareza sobre isso, por vezes nós temos contatos espirituais fora do corpo, durante o sono, que são elaborados pela memória de vigília, com lembranças que muitas vezes vêm truncadas. Então, nós podemos, e Kardec fala disso,
quando Kardec fala de médium consciente e de inconsciente, ele não usa a nomenclatura para dizer do médium que lembra ou que não lembra do processo que aconteceu, mas sim do que sabe, do que não sabe que é médium. Então, às vezes, nós estamos sob a influência de, mas não temos consciência dos processos, ok? E às vezes temos aos que são conscientes, que sabem que são, e aqueles que não sabem, ok? Então, assim, claro que eu estou aqui a fazer uma brincadeira, né, com a senhora, mas Kardec vai dizer que raros são aqueles que não possuam alguns rudimentos. Pode existir uma outra pessoa, mas de um modo geral, todos, de alguma forma, se não já sentimos, algum dia sentiremos, ainda que de forma leve, a influência dos espíritos. Por isso, num grau qualquer. Diga. Os dois levantaram a mão. Vamos ver se é a mesma pergunta. Tem um estudo que é sobre mecanismos orgânicos. E eu cada vez mais acredito que todos nós, em termos de condições físicas, todos nós temos condições para sermos médicos. O que diferencia, sim, é a necessidade ou não. Ou seja, não existia algo diferente organicamente no médium. Todo o nosso corpo é preparado para receber. Interessante. E a manifestação, seja ela da maneira que for, da mediunidade, vai depender da necessidade que vai estar galgada nas suas combinações, nos seus acordos, no plano espiritual. Partindo disso, teria que ter dois interruptores. Se todos os corpos forem igualmente preparados para, você tem que ter dois interruptores. Um que determina que você vai, de fato, registrar, outro que vai determinar a intensidade. O grau desse, a clareza, o grau de intensidade. E talvez o terceiro é como esse registro vai ser traduzido. Porque, veja, psicografia, vidência, audiência, tudo são formas de comunicação. Mas tudo é comunicação, entende? São formas de percepção. A percepção, o registro vem. Como é que ele vai ser traduzido organicamente, objetivamente, numa psicografia, numa vidência, numa audiência, entende? Então, talvez sejam três coisinhas. Primeiro, todos temos corpos que são aptos, se a sua ideia estiver certa. Ok. E o que é que vai determinar que a pessoa sente ou não? Primeiro ponto. Segundo, em que intensidade os médiuns não são iguais uns aos outros? Há uns que têm maior capacidade, maior clareza e outros não. E qual será a forma de tradução da percepção? É o terceiro ponto. Tá? É interessante. É interessante a sua ideia. Agora precisaria ser testada. A grande questão é como. Seria a parte orgânica, né? Que assim que é a questão, passa toda pelo cérebro e tal, né? E então estaria em caminho livre, entende? Para todos. Porém, vai depender da necessidade, que pode estar determinado pelo perispírito, por exemplo. Ok, tá. Mas ainda é o que eu estou dizendo. Tem três aspectos aí. Se tiver certo isso, bom. Então, como é que vai se dar? Ser ou não ser? Em que grau e quais serão os canais? Diga. Só tô... Vá, deixa só, senão, vá, tem mais duas pessoas. Tá legal, tá bom. Vamos até meia-noite assim, tá? Tá tudo bem. Diga. Talvez a minha mediunidade é essa aí dos movimentos. Ah, Minha mesmo. Mas eu poderia te elencar, eu acho que no mínimo umas 4 ou 5 vezes durante a minha vida, que próximo da Maria Luísa, eu vejo, eu escuto, eu participo de eventos mediúnicos que eu sozinho. Então eu estou com ela, ela diz, olha lá, tu está vendo aquilo, olha qual é o subvizinho, né? Olha, tu está escutando tal coisa. Nós participamos de um evento mediúnico muito grande, socorro uma pessoa uma vez também. Isso, eu sozinho, comigo, não acontece. Não importa alguma. um potencializa o outro. E junto com ela, pronto. Assim, Um potencializa o outro. Um potencializa o outro. Kardec, inclusive, fala no capítulo, se não me falha a memória, é esse capítulo, da formação dos médios, no livro dos médios, que é possível que um médio experimentado
auxilia o outro no desenvolvimento, referindo-se à psicografia, por exemplo, sobrepondo a mão, colocando a mão sobre, para poder ajudar. Um médio potencializa o outro. Eu já tive também experiências potencializadas por outros médios interessantíssimas. Vocês conhecem o médium Florencio Anton, de pintura? Eu uma vez viajei com o Florencio, nós convivemos um bom tempo, né, em Salvador, lá no início dos anos 2000, e viajamos juntos para uma cidade baiana chamada Irecê, que é perto de Xique-Xique. Xique-Xique, né? E aí, na viagem, no trajeto, os espíritos me mostraram as telas que seriam pintadas. Eu nunca tinha visto daquela forma. Me mostraram as telas. E os pintores. E aí, quando chegou lá, foram 12 ou 13 telas, se eu não me engano. Florencio até tinha me pedido para ficar com ele lá, para ajudar. Eu preferi ficar longe para observar. De fora para observar. E aí, quando o espírito jogava o primeiro jato, eu estava com uma amiga do lado, o primeiro jato de tinta, eu dizia, vai ser um jarro de flores assim, assim, o espírito Renoir. Ele pintava. Segunda, e assim, todas as telas. Todas as telas. Nunca me tinha acontecido nada daquele porte. Mas o que é que aconteceu? Potencializado. Um médium potencializa o outro. Por isso é importante, inclusive, quando se está no desenvolvimento mediúnico, que você tenha, primeiro, que haja um grupo, porque um puxa o outro, e que se tenha médios experientes no grupo. Porque os médios experientes potencializam os menos experientes. Ok? Então é bem possível que aconteça isso. Tá? Fala assim, eu nunca fiz a experiência. Quando você tem lá uma pilhazinha, tem alguma coisa com duas pilhas. Se uma acaba, você pega algo de alumínio, um papel alumínio, coloca lá né? Ele vai fazer o quê? A transferência da que está cheia, né, para o outro canal. É mais ou menos isso. Há um processo de potencialização. Aqui, depois eu volto. Ali, atrás. Depois a senhora. Estou na ordem. Sim? Pode. Intuição também pode ser tratada como se ela vem de um espírito, né? Chico, isso vai bem pessoa também para não há uma diferença. Até é difícil distinguir o que é uma capacidade de nós, enquanto seres espirituais, Sim. então, Uma capacidade anímica, uma capacidade mediúnica. nós Sim. temos capacidade. Ao longo das dias, Isso. e a experiência mediúnica, mas Uma experiência anímica da alma, um potencial do próprio indivíduo. Perfeito. entre encarnados. Sim. Muitas vezes. É possível haver comunicação entre encarnados. É possível. Sim. E acontece com muita frequência, né? Casais, irmãos, pessoas muito afins, muitas vezes se comunicam sem palavras, sem precisar, né? Eu conheço o caso de irmão, um caso que as irmãs me contaram, que uma pegou o telefone e ligou para a outra. Quando a outra atendeu, disse, já sei, é isso mesmo. Já conversaram como se já soubesse do assunto, né? É o grau de afinidade, é o grau de ligação que existe. Eu às vezes falo um pouco de confusão. Mas vamos lá, é possível fazer confusão? É, mas nem sempre é preciso distinguir. Entende? É interessante distinguir e a distinção só vem com a observação, a capacidade de observar e de conseguir pontuar. Se você perguntar, tem uma fórmula mágica? Não tem. É observação. Tá? Agora, nem sempre é útil. Entende? Nem sempre é indispensável, imprescindível distinguir, porque o que importa é a realidade do fenômeno e a utilidade que ele tem. Diga, minha amiga. Experiências do meu cotidiano. Sim. A Madalena, eu estava a precisar de qualquer coisa e a Madalena convidou-me a vir aqui porque já nos conhecemos e caiu do céu. Eu tenho. Que não seja um anjo caído, né? Caiu esse convite. Tenho uma bisneta que tem agora 10 anos que eu assumi perante a minha neta ajudá-la a criar aquela filha quando eu tinha 64 anos. Ela tem 10 anos
vive muito comigo enquanto também trabalho. O que acontece é que ela tem vindo. Mas ontem, quando eu disse ao meu marido, eu vou ao centro espírita, porque achei que lhe devia dizer, não é sair porta fora, como estamos, eu hoje vou ao centro espírita, e ela disse-me, houve a conversa, vais sair hoje, eu vou. Vou. Então onde é que vais? Vou ao centro espírita. Ai, não vou, vou deixar. Passado 15 minutos, desentendeu-se com o avô de tal forma que ela vai e diz-me assim, sempre vais sair, avó. Vou. Posso ir contigo? Seria menos chato. Enfim, deixou de ser chato. Veio aqui E ficou toda contente. toda contente, passarinhou, andou. Veio um amigo da escola, ela confraternizou, passou a vir aqui e Val diz-me assim, faz uma coisa, aqueles senhores que vendem livros, parece que os conheço há muitos anos. Que bom. Vai que, né? Pois bem, cultiva. Diga. Aquilo que o Moisés disse. É mais uma perguntinha. O Kardec não chama médiuns investigadores? Portanto, Instigadores. sim, aqueles que influenciam. Eu acho que sim. Eu não tenho clareza, eu não lembro com clareza dessa nomenclatura, mas eu acho que sim. Mas de qualquer forma, a ideia é a mesma. É a ideia mesma, né? Que potencializa no outro, né? Que é capaz de. Vá. Eu voltei, eu não esqueci. Bem, essa suposição de que o corpo físico está preparado de todo, igualmente, para a condição de mediunidade. Por exemplo, casos em que tem pessoas que são médiums de apoio, passam lá durante 10 anos sem manifestação, sem nada, tudo tranquilo, 10, 20 anos até, já ouvi falar, e de repente começam a se manifestar nas reuniões mediúnicas. Creio eu que normalmente isso acontece até pelos relatos que eu já tive, que é quando se nota que já tem uma necessidade de um médium, que os médiums realmente que estão trabalhando normalmente, muitas vezes não assumem, começam a não frequentar com a mesma frequência que deveriam e acaba que, de repente, um que nunca se manifestou começa a se manifestar. Outra questão seria pessoal. Quando eu comecei a fazer a transcomunicação instrumental, eu nunca fui médium audiente. Ou pelo menos nunca percebi nada. Talvez eu tivesse estudado nunca, né? Quando eu comecei a fazer a transcomunicação instrumental, eu comecei a ter sensações diferentes, principalmente nessa região, né, da orelha direita, né, e toda E você sabe que é pelos orifícios corporais que sai ectoplasma, né? Hã? Pois. a escutar vozes que cantam, estivesse do meu lado, né? Inclusive, uma vez, uma brincadeira, eu gosto muito, enquanto estou trabalhando em casa, escutar músicas. Eu estava ouvindo a música, Tava sozinha ou tava acompanhada? estava escutando a. Você consegue distinguir o que pode ser audiência e o que pode ser voz direta? Tô jogando só as minhoquinhas pra você. Eu escutava as peças e entendi o que tu quer dizer. Entendeu, né? Então, daí nesse caso eu escutei uma música que era só tocada no violão com a letra da música, que era João e Maria, né? Do Chico Buarque. Agora A eu mesma era. voz ficava comigo só a cantar enquanto. Você já sabe uma coisa, é um cantor. É, Se não tava usando IA do outro lado, né?
Já física, né? Só hipótese. Eu não tinha me passado. Mas é que como eu estava com esse detalhe também, Uhum. agora que você falou assim, tá botando a minha teoria embaixo. Não, não é meu objetivo. Só estou testando a minha hipótese. Principalmente começam as matérias. Pois é, Maria Luísa, eu não tenho. Eu acho interessante essa sua hipótese. Eu não descarto, não. Eu acho interessante. A grande questão é que é o seguinte: eu lembro de meu pai tem uma. Meu pai gosta de falar umas frases, né? E uma delas é assim: a fruta só dá no tempo. A fruta só dá no tempo, né? Então, a gente não sabe até que ponto. Tem mediunidade, só desperta na idade provecta, pessoas idosas. Por que será? Não sei. Não existe uma causa única, né? E não existe uma causa única sabida. A gente tem hipóteses, tem especulações, né? Por que que tem pessoas que depois de acidentes vivem a suspensão, a perda, e outras que depois de acidentes têm o despertar da mediunidade? Tem pessoas que nunca foram médios durante a vida, mas passam por um processo de enfermidade e a mediunidade eclode, porque a gente não tem. A gente sabe que essas coisas acontecem e que podem acontecer. Mas o porquê, que mecanismo é que é acionado, a gente não sabe com clareza. Tem hipóteses, tem especulações, mas não sabe, entendeu? Por isso que eu estou achando interessante, não estou descartando, não, né? Agora, a grande questão é descobrir os mecanismos. Por quais mecanismos isso acontece? Aí é que a gente precisa, de fato, parar para pensar, buscar na literatura e investigar. Tem uma resposta? Não tem. Moisés. Ele pediu primeiro. Trabalhei na educação para a dificuldade, e tinha uma senhora, quando, na primeira reunião do ano, escola, né? Então, não acompanhava o grupo sempre. Sim. Ia embora, acompanhava o grupo todo. Na primeira reunião, a gente faz uma espécie de uma anamnese, né? Perguntar. E a senhora disse: não, nunca vi nada, não sei de nada, nunca escutei nada. Eu estou aqui só porque eu acompanhei da minha nora. A nora que eu vi na escola, eu vim 3 anos na escola com ela, e agora estou aqui, só por isso. Deu 2 semanas depois, ela começou a dar a palavra. A espiritar, começou a espiritar. Né? Mas esse é um caso que eu lembro, assim, que ela nunca na vida teve nenhuma experiência. E ela já tinha 64. É porque também eu tenho um detalhe, eu te dou a palavra, não esqueci não. Tem um detalhe, tem um escritor chamado Lamartine Palhano Júnior, já desencarnado. Ele escreveu uma série de livros sobre mediunidade, reuniões mediúnicas, transe e mediunidade, evocando os espíritos, obsessão assédio pelos espíritos, passa magnetismo curador, e uma série de outras obras. Foi um escritor que produziu muito. Ele desenvolveu, inclusive, um método muito interessante chamado da varredura mediúnica, em que ele considera a mediunidade animismo. Né? E ele elaborou um questionário que ele recomenda que seja submetido às pessoas que desejam participar de reuniões mediúnicas e tal no início, para que elas respondam aquele questionário, para que se tenha ideia do que talvez possa existir de percepção. E por que eu lembrei disso? Porque às vezes a gente não sabe nem o que é que deve ser percebido. Entende? Principalmente em matéria de centro espírita. A gente prioriza muito psicofonia, idade falante, psicografia, vidência e audiência. E basicamente as reuniões giram em torno da psicofonia. A gente limita o universo. Como se mediunidade fosse só aquilo. Mediunidade não é só aquilo. Essa é uma limitação. O Palhano diz, inclusive, o seguinte, que é importantíssimo conhecer as possibilidades para explorá-las ao máximo. Nós temos que explorar os nossos potenciais mediúnicos ao máximo, o máximo que eles puderem dar. A gente não sabe nem quais são. Então, o questionário, ele é um indicativo ele é um ponto de partida. De posse do questionário, quem está de fora para analisar pode perceber quais são os caminhos possíveis e, a partir dali, poder direcionar experimentações, algumas experiências, que é até o tópico que nós vamos tratar na sequência. Então, às vezes eu brinco assim, né? Por isso que eu vou fazendo um questionáriozinho, a brincar com o fiz com a dona Tereza, porque às vezes a gente
cristaliza a percepção mediúnica a ver, ouvir, incorporar ou escrever. Mas há um universo muito intenso, muito vasto de possibilidades de percepção. A grande questão é a gente saber o que é percepção e o que e de que forma nós podemos ter essas percepções. As muitas formas de percepção, tá? Ela primeira. O que eu ia dizer há pouco, se a nível da obsessão e mobilidade, se um processo obsessivo intenso pode provocar uma especialidade naquela pessoa única que sem aquela obsessão ter, ou se não. Ou seja, Boa pergunta. já não houve mais nada. Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, uma outra ideia que é equivocada. Há pessoas que chegam às vezes à casa espírita e dizem assim: eu estou com um problema de mediunidade. Mediunidade não é problema, é solução. Né? A mediunidade em si não nos traz problemas. O que traz problemas é a pessoa por trás da mediunidade. Né? Então, se a pessoa for médium e estiver em desequilíbrio, esse desequilíbrio pode predispô-la à ação obsessiva, que naturalmente terá uma força maior pelo canal mediúnico aberto, ok? Esse é um ponto. Segundo, processos mediúnicos que podem ser despertados em função de uma ação obsessiva. E aí, daí ser importante a seguinte recomendação: ninguém na condição de obsessão, uma obsessão intensa, deve ser levado a desenvolver mediunidade. Ok? Porque primeiro precisa tratar a obsessão, tratar o foco, o desequilíbrio. Tratado a obsessão, aí se observa o seguinte: depois de tratar a obsessão, o indivíduo continua com percepções, com o canal mediúnico aberto? Sim, aí agora vamos tratar disso, vamos lidar com isso. Mas acontece muito frequentemente de tratar da obsessão, as percepções mediúnicas cessarem. Ok? Então se trata de uma eclosão associada a uma obsessão. Trata a obsessão, a mediunidade volta, digamos assim, a adormecer, a dormitar. Por isso é importante que, se o indivíduo está sob obsessão, não desenvolve mediunidade. Trata a obsessão e depois observa. O que é que fica? Se ficar de fato ainda percepção, pode se tratar, pode se levar a um desenvolvimento mediúnico. Ok? Aqui. Não é assim. Eu não sou médium. Eu adoro quando diz que eu não sou médium. Mas o que é que quer dizer eu ouvir aqui, não é aqui. Sim. Ouvir aqui, não vais por aí. Olha, melhor isto por ali. Não vais por este caminho. O que quer dizer que a senhora talvez seja mais médio do que pensa que é. Eu vivo sozinho. E eu estava em casa, foi à noite, de noite, Sim. de noite. E eu ouvi distintamente, isso ouvi mesmo. Eu estou aqui para te ajudar. Não ouvi nunca mais nada. Mas há sempre aquela coisa de a orientação que me é dada. A possibilidade está aí. Será que não és médio mesmo? Tem certeza disso? Eu já não tenho. Eu lembrei de minha filha, de Pietra. Eu vou falar isso que eu não exponho, né? Tenho sempre esse cuidado de não expor. Mas a Pietra está com algumas percepções, né? E aí, um belo dia desse que ela estava comigo, aí, a hora de dormir, ela disse assim: Papai, acabei de ouvir uma voz que disse assim: durma. Aí eu olhei para ela: obedeça. Porque de fato era hora de dormir, né? Então, não tinha outra coisa para dizer, né? Porque de fato é o senso de naturalidade que eu tento trabalhar, entende? Às vezes, um durma é só isso mesmo, durma. Às vezes, um espírito que passou. Ai, vi um vulto aqui passando agora. É só um vulto. Às vezes é um espírito perdido. Né? Às vezes é até um espírito que está vivendo uma outra realidade. Passou pelo ambiente e foi embora. Eu sendo muito honesto, muito honesto. Eu não fico encucado com essas coisas, mas não fico mesmo, não fico, ai meu Deus, o que será? Será que é um aviso? Será que é? Para mim não será que é nada.
é só um espírito, né? Tem a música que diz assim: foi um rio que passou em minha vida, né? Então foi o espírito que passou por aqui e o meu coração não se deixou levar, porque meu coração não vai acompanhá-lo de forma alguma. Vamos para cá, para terminar essa parte aqui. Diga, meu amigo. Toda a gente sabe bem que os espíritos, os desencarnados, comunicam com os encarnados. Sim. Ora, há muitos encarnados que falam, veem, com desencarnados. E eles próprios dizem, portanto, estamos a falar de nossos irmãos galácticos, universais, que eles próprios, entre eles, têm uma comunicação telepática e não verbal, e que entre os encarnados e os desencarnados, portanto, que presenciaram essas experiências, também os desencarnados falaram para os desencarnados, aos encarnados, dessa maneira. Parece até um extraviado. Portanto, se há comunicação telepática entre eles, e se há comunicação telepática entre os desencarnados e os encarnados, qual é a admiração que a gente põe na mediunidade? Não deve ser nenhuma. É uma coisa banal, é uma coisa prática, é uma coisa real. Ok, concordo. Né? Concordo, sem maiores considerações. Só percebo, como Kardec sugere, né, e como vimos estudando, que é importante, até com o exercício de autoconhecimento, conseguirmos distinguir o que é nosso do que não é. Né? Conseguirmos distinguir que aquela voz, que aquela diretriz, que aquele indicativo vem de uma elaboração nossa e que às vezes não vem de uma elaboração nossa. Então essa distinção é importante. Até também para aprendermos a assumir a responsabilidade por nós mesmos. Né? Esse é um ponto importante. E é algo de que eu, Pedro Camilo, não abro mão. Olha, o outro trecho não convém, a gente vai dar um intervalo agora, mas assim, se há uma coisa de que eu, como pessoa, não abro mão, é de ser responsável pelas minhas escolhas. E de não entregar aos espíritos o poder de decisão na minha vida. Eu aceito toda opinião, eu aceito toda sugestão, conselhos eu aceito, quando eu quero, porque às vezes eu não quero. E vou contar uma experiência para vocês. Mas eu nunca abro mão de decidir por mim mesmo, porque se eu errar, a responsabilidade vai ser minha. Mas se eu acertar, também. E nós, de um modo geral, como muitas vezes estudantes é, é, bem infantilizados, queremos fazer como fazemos com os professores, né? Quando tínhamos um conceito baixo, a culpa é sempre do professor. Os conceitos altos são nossos méritos, né? Mas não. Eu quero ter o poder de acertar e de errar. Eu me lembro de uma época, tem anos isso, tem uns anos isso. Eu estava atravessando um momento decisivo, umas decisões que eu tinha que tomar. E aí eu ia a Ineus, ao trabalho desse amigo de que eu falei, Lindomar, uma pessoa muito séria, né? Muito séria e um médium também, assim, fora da curva. E sempre que eu vou lá, eu normalmente sou convidado a ajudar nos trabalhos, a participar do trabalho. E o Dr. Hans ou algum outro espírito, às vezes, diz alguma coisa que eu nunca disse, mas que tem pertinência, às vezes de forma bem objetiva, bem direta. E naquele dia eu estava assim, reticente, porque eu sabia, dado o que era, todo mundo com curiosidade, eu vou trabalhar sua curiosidade, eu não vou dizer o que é, né? Mas dada a importância do que era, eu sabia que viria alguma coisa, que alguém ia dizer alguma coisa. E eu conversei com os espíritos e disse assim, olha, eu não aceito interferência. Mas assim mesmo. Eu não aceito interferência. Isso aqui é uma esfera de escolha estritamente minha. Não quero ouvir nada de ninguém. E fui. O trabalho aconteceu, as coisas aconteceram. Lá pelas tantas, o Dr. Hans estava lá incorporado. Ele chegou até mim, chegou perto de mim, colocou a mão no ombro, me olhou assim. Eu olhei para ele e eu entendi o olhar dele, né? Ele me olhou, balançou a cabeça e foi embora. Ele até teria o que me dizer, mas eu deixei claro que eu não queria ouvir. E ele respeitou. Nunca te deixou. Hein? Peço.
Claro que peço, mas naquele momento eu não queria que ninguém interferisse, nem os espíritos. Porque eu queria decidir absolutamente por mim mesmo. Se eu estivesse certo, mérito para mim. Se eu estivesse errado, demérito para mim. Mas seria demérito absolutamente meu, entendeu? É nesse assunto, é nesse aspecto. Pedir ajuda, eu peço sempre. A grande questão é que a gente tem que entender o que é ajuda. O que é ajuda? Vou trazer um exemplo, Uma senhora estava a conduzir o carro, o pneu furou. Ela parou, ela não sabia usar, né, os instrumentos lá para poder trocar. Parou, passou um senhor, ela pediu ajuda. Ajuda-me a trocar, ele ajuda. Aí ele disse a ela, aqui chama macaco também, né? Pegue o macaco, põe assim, vá manivar assim agora, levante. Quando ele percebeu que ela não tinha tanta força, ele foi lá, deu um pouquinho de força. Agora pegue o pneu, faça assim, tire os parafusos, vai ver. No final ela estava toda suja, suada e o pneu trocado. Aí ela olha para ele, bem aborrecida, e diz assim: Mas que bela peça o senhor me fez passar. Eu lhe peço ajuda e o senhor me faz estar assim? E ele disse: Pois eu a ajudei. A senhora pediu ajuda para trocar o pneu e ajudei. Eu ensinei a usar o macaco. Me disse como é que usava a chave para poder desparafusar, colocar e tal. A partir de hoje, a senhora nunca mais vai deixar de saber como é que troca um pneu. A senhora não me pediu para trocar o pneu pela senhora. A senhora me pediu ajuda. Receber ajuda não é esperar que os outros façam por nós, nem que nos substituam em decisões que são estritamente nossas. Ok? Ajuda eu peço sempre, mas decisão interna minha de muitos anos, eu assumo inteiramente a responsabilidade pelos meus atos. Bem, eu preciso, mas neste momento eu estou a passar uma fase na vida de que me esqueço muitas das coisas, especialmente das minhas chaves. Mas fique absolutamente tranquila, sabe por quê? Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Se por um lado, naquele momento, eu não quis ouvir nada de ninguém, há outros em que eu peço, pelo amor de Deus, me dê um caminho. Tá? Sim, muitas delas eu peço ajuda e quase sempre me leio. É por isso que eu digo, né? Os espíritos, quando eles são sérios, eles nos respeitam. Espírito verdadeiramente superior não nos impõe, não sou isso, sou eu que digo. Os médios, as pessoas respeitáveis, nunca nos impõem nada. Eles apresentam possibilidades. E a decisão sempre deve ser nossa. Mas tem que ser decisões, escolhas maduras, tá? Porque há pessoas que querem que os espíritos digam o tempo todo o que fazer. Isso é um sinal de imaturidade. Não. Eu, quando dialogo com eles, como qualquer pessoa, se eu sentar com Maria Luísa para conversar sobre algo, dizer, ô Maria Luísa, o que é que você acha sobre isso? Ela vai me dar opinião. E eu vou maturar, vou refletir sobre o que ela me disser. Eu não vou dar mais ou menos importância à opinião por ter sido Maria Luísa ou por ter sido Bezerra de Menezes, entende? Eu vou dar importância por perceber que a opinião é válida. E eu decidir se quero aproveitar aquilo ou não, ou de que forma eu vou aproveitar, ok? Vou para o intervalo, porque senão ficamos até amanhã.